Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos começando neste momento a nossa aula, ainda é a aula 1, só que esta é a parte 2, porque nós estamos fazendo um tempo mais reduzido e a aula fica duplicada. Ontem foi a parte 1, hoje é a parte 2, mas é a continuação do perfil do capelão. Vamos entrar em matéria de uma vez. Antes de entrar em matéria, só dizendo aos irmãos que esses 3 cursos que estão sendo ministrados, mediador de conflito, mais o de conselheiro bíblico terapêutico e agora o de capelão, esses 3 cursos têm uma relação intrínseca. É muito importante que quem faz um faça os outros, porque existe uma relação muito forte. O mediador de conflito precisa ter o curso de conselheiro terapêutico. E o conselheiro terapêutico precisa ter o curso de capelão. Tem uma relação forte entre eles. Então é muito bom que tenham os 3. É a nossa recomendação. Agora nós vamos entrar em matéria falando sobre o perfil do capelão. Ontem à noite eu expliquei sobre este ponto 7, que é ser um sacerdote e ter conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Isso aqui já eu expliquei ontem à noite, né? Já vocês têm na aula anterior, na parte 1, que eu falei que o capelão é um teólogo. Então não pode ser uma pessoa rasa nas Escrituras. Tem que ser uma pessoa bem preparada, mas bem preparada mesmo. Pois bem, avançando aqui, o próximo ponto é conhecimento de hermenêutica e exegese. O que isto tem a ver? Explico. O capelão, como ele é um teólogo, ele precisa ter cuidado para não cair em contendas doutrinárias. Para isso, ele tem que ter conhecimento das regras de interpretação. Quando falamos hermenêutica, estamos falando de regras de interpretação. E a hermenêutica anda junto com a exegese. A exegese é uma hermenêutica mais intensa, mais profunda ainda, pois através da exegese, a pessoa viaja no tempo, na história e conhece os detalhes da época em que o texto foi escrito, texto sagrado. Então é muito importante que o capelão, na condição de teólogo, tenha esse conhecimento. Não tenho tempo aqui de explicar todos os detalhes, regras de hermenêutica, mas eu prometo para você mais de um livro de hermenêutica e também de exegese, aonde você vai ter uma só que tem que estudar em casa, porque na verdade o que a gente vem falando desde o começo é que o curso não consiste apenas das aulas que são ministradas aqui, tem material de apoio para você estudar em casa. E esse de hermenêutica e de exegese eu vou enviar para você estudar em casa. O outro ponto interessante, as referências também você lê aí, tá? Essa de 2 Timóteo 2,15 é onde o apóstolo Paulo diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa passagem de Lucas 24 e versículo 45 diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos depois da ressurreição. Eles estavam escondidos lá num quarto e tal, com medo dos judeus, e não entendiam as escrituras, as profecias que falavam a respeito da morte e ressurreição de Jesus, e o Senhor lhes abriu o entendimento. Às vezes nós estamos assim, precisando desse milagre, que o Senhor abra o nosso entendimento. O outro ponto interessante que forma parte do perfil do capelão é conhecimento amplo sobre valores e princípios, né? Princípios morais, espirituais e éticos. Eu vou estar enviando para você, porém em espanhol, porque não me deu tempo de traduzir, 52 princípios para uma vida de vitória. Esses 52 princípios
foram escritos para um ano inteiro. Por que 52? Porque o ano tem 52 semanas. Eu vou enviar para você, pastor, não sei espanhol. Aí você se vira. Não tive tempo de traduzir todo, traduzir parte, não todo, ao português. Agora, são princípios valiosíssimos que o capelão deve saber de memória. Eu conheço, eu sou o autor do livro, em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Foi eu quem escrevi. Então, é matéria que eu conheço de perto, que eu domino, que eu posso ministrar sem material de apoio na mão, pois eu conheço. A minha recomendação é que quem é capelão conheça também esses 52 princípios. Você vai ter em mão. Falando sobre o código de ética do capelão, ponha cuidado. Código de ética do capelão. Além do código de ética que eu vou enviar como material de apoio na apostila, nós temos na própria Bíblia um tremendo código de ética. Se você tem lápis e papel na mão, anote aí. Começa pelo Pentateuco, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Isso é código de ética. O que mais? O livro de Provérbios, completinho, Provérbios. O que mais? Os profetas, profetas maiores e menores. Os escritos dos profetas é código de ética. No Novo Testamento, nós temos o Sermão do Monte, em primeiro lugar, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não somente o Sermão do Monte, todos os sermões de Jesus formam o código de ética. E o que mais? As epístolas. Todas as epístolas formam o código de ética. Pois bem, é aí que se trabalha. Então vamos avançar. Outro ponto que forma parte do perfil do capelão: empatia e profundo amor ao próximo. Isso tem um nome na linguagem secular. Isso se chama filantropia. E isso está na Bíblia. Eu vou até ler. Eu li ontem, vou ler hoje, porque eu quero que você entenda que Isaías capítulo 1, versículo 17, é o nosso lema, é o nosso versículo-chave, é o versículo-chave dos capelães, seja capelão hospitalar, militar, universitário, comunitário, etc., é o versículo-chave. Isaías 1,17 diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. É aqui que se centra o ministério da capelania. Fazer justiça, ajudar os necessitados, ajudar pessoas em situação de crise. Eu acho conveniente ler essa outra passagem que está aí, e é Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha que coisa maravilhosa. 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É filantropia, é o ministério da misericórdia. E inclusive, isso está entre os dons espirituais lá em 1 Coríntios, capítulo 12. É só você ver no finalzinho do capítulo que está aquele que exercita misericórdia, ok? Outra passagem aqui que nos ajuda muito é Jó, capítulo 29, do 12 ao 16, onde o texto diz que Jó era o amparo das viúvas, era o pai dos órfãos, era o socorro dos necessitados e advogava até a causa dos desconhecidos. Jó era um potencial capelão. Jó era um capelão em potência, sabe? Verdadeiramente. Outra característica do perfil do capelão é disposição para servir. Olha, meus irmãos, quando falamos da disposição para servir, tem até um provérbio grego, gosto muito dele, que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Pense nisso. É uma coisa tremenda esse provérbio. Quem não vive para servir,
não serve para viver. Por que a gente bota as coisas no lixo? Porque não serve mais. Você se imagina Deus olhar para nós e dizer, este não serve mais. Este não serve. Você sabe o que os senhores do passado faziam com o servo quando não servia mais? Botava. Você se imagina Deus botar alguém porque não serve mais? Botar alguém porque está reprovado? A pessoa que não tem a disposição para servir, Deus reprova. É muito importante entender isto. A nossa missão neste mundo deve ser sempre servir. Nós devemos estar dispostos a servir. E tem mais, quem serve ao seu semelhante aqui na terra, serve a Deus. Quem se nega a servir ao seu semelhante aqui na terra, se nega a servir a Deus. É preciso entender que o nosso serviço para Deus é demonstrado pelo nosso serviço aos nossos semelhantes aqui na terra. O nosso comportamento, de um modo geral, para com Deus é demonstrado pelo nosso comportamento para com os humanos. A forma como nós tratamos as pessoas aqui na terra é essa forma como nós tratamos Deus. É a forma como Deus recebe, é a forma como Deus se sente. Então, quando falamos de servir, nessa passagem de Lucas 17:9, Jesus disse que aquele que só faz o que é mandado é servo inútil. Eu gostaria, se tivesse tempo, contar umas quantas experiências a respeito disso, que seria muito útil, já que nós estamos falando da disponibilidade de servir. O capelão deve ser um servidor voluntário. E Deus gosta de pessoas que servem de forma voluntária. Eu pergunto para você, quem mandou Abraão dar o dízimo? Não gosto nem de falar desses assuntos em público, né? Mas isso aqui é um curso mais ou menos privado, né? Não é tão público assim. Mas quem mandou? Não, irmão, ninguém mandou, saiu do coração dele. E é assim que Deus gosta, quando não é obrigado, quando não é forçado, quando sai do coração. Sabe? Quando os irmãos mandam uma oferta para mim, pastor Bento, senti de mandar uma oferta. Senti de mandar uma oferta, me mande a chave do Pix que eu senti de mandar uma oferta. Eu até choro de alegria. Sabe por quê? Porque esse tipo de atitude alegra o coração de Deus. A pessoa está fazendo uma oferta em forma voluntária. Saiu do coração. Isso alegra o coração de Deus. Porque está abençoando um servo de Deus, que está disposto a expor a palavra de Deus, trazendo formação ministerial para fortalecer a preparação dos obreiros de Deus. Aí um irmão, uma irmã de sentir de dar uma oferta para o pastor Bento. Isso é do céu, meu irmão. Deus se alegra disso. Abraão, ninguém mandou, saiu do coração dele, foi uma atitude voluntária. Igual Davi. Quando Davi, sem nenhuma preparação de guerra, pois ele era pastor de ovelhas, e foi para a guerra enfrentar o gigante Golias. Quem mandou? Quem mandou Davi matar o gigante Golias? Ninguém mandou. Não, eu acho que Deus mandou. Deus não mandou. Ninguém mandou. Ao contrário, o rei Saul ainda censurou ele, disse que ele não era capaz, não tinha preparação, que não fosse, que ia só morrer e etc. Ele disse, eu vou. Quem estava mandando? Ninguém. Deus gosta de pessoas que têm iniciativa própria. Deus gosta. E servir é uma questão que exige iniciativa própria. E se tem pessoa que acha que servir é algo, vamos dizer, insignificante, e se equivoca. O próprio Jesus disse que não veio para ser servido, senão para servir. E tem um versículo que eu não poderia deixar de ler, aqui em João capítulo 12, versículo 26. Isso aqui eu dedico a todos os que servem, a todos os servidores, capelão e qualquer outra área, qualquer outro ministério. Se alguém me serve, foi Jesus que disse, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu irmão, você já pensou no privilégio de servir a Cristo e ser honrado por Deus? O capelão é feito para servir. O serviço forma parte do perfil do capelão. Se não é servicial, não serve para ser capelão. Pode até ter uma credencial no bolso. Por falar nisso, eu devia mostrar para vocês a minha. Mas não estou com ela aqui no momento. Eu ia apresentar para vocês a minha, em PVC, muito bonita. O irmão Azarias tem uma arte tremenda para
ele faz essas credenciais com uma qualidade fora do comum. Uma coisa muito linda mesmo, uma coisa maravilhosa. O diploma também, o certificado, muito lindo, muito lindo. Agora, se você não tiver no coração uma atitude de servir, de nada serve ter no bolso uma credencial de capelão. É preciso ter atitude de serviço. Já finalizando, deixa eu somente citar essas 3 aqui e já vou concluindo. Saber ouvir as pessoas. Olha, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, aí tem uma grande lição para nós quando diz: sabeis, meus amados irmãos, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pois bem, tardio para se irá. Escute bem, o capelão, eu falei no curso de conselheiro que o conselheiro deve falar pouco, mas falar com sabedoria, falar com prudência, palavras sábias, palavras de ânimo. Agora há pouco acabei de fazer uma live no Facebook, onde eu dizia que muitas vezes a gente vai para a igreja, vai ao culto, com vontade de receber uma palavra de fé e de esperança. Às vezes a gente vai chorando, a gente vai ferido, com o coração sangrando. Então, quando chega lá, o pregador, por falta de sabedoria, desce a lenha, fala coisas que não deve, fala coisas que não são certas, a gente volta para casa mais triste do que o que foi. O capelão não pode ter essa atitude, assim como o terapeuta não pode ter essa atitude. Tem que ter palavras mansas, tem que ter palavras suaves, e eu não estou dizendo aqui alisar o pecado, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem a ver com curar feridas. Alisar pecado é outra história, tem nada a ver com alisar pecado. É curar feridas, e pregar a doutrina certa, consultar direitinho para não falar coisa que não é certa, ok? Falar com prudência, é só ler as referências em casa. Ser um bom samaritano. O que significa ser um bom samaritano? Aquela pessoa sensível. Na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25, disse que o levita, o sacerdote e o levita, quando viram aquele homem meio morto, caído ao pé do caminho, passaram de largo, como quem diz: isso aí, ó, não é problema meu. Quem sabe o que terá feito para merecer? Bem feito, deixa que morra. Por algo é. Tem gente que tem essa atitude, o capelão não pode. Um capelão é uma pessoa filantrópica, é uma pessoa com o coração cheio de misericórdia. A Bíblia diz que Jesus, está lá em Mateus 9,35, ao ver as multidões, sentia misericórdia, sentia compaixão, porque as via desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O capelão tem que ter uma atitude de misericórdia, tem que ser filantrópico, definitivamente. Tem que ter essa disposição para ajudar, para socorrer pessoas em situação de crise. Humildade, submissão e obediência. Não podia terminar esta aula sem descrever isso aqui como parte do perfil do capelão. Se não for humilde, quando ele estiver lá no hospital, que levantar a voz, começar a falar em língua, orando pelos enfermos, e a enfermeira chegar e colocar o dedinho na boca e fazer assim: pss. Ah, não, mas é que esse é o meu tom de voz. Não. Obediência, submissão, humildade. Um hospital, não somente no hospital, em qualquer outro ambiente, aonde você for, se você for ser capelão num presídio, ou por exemplo numa delegacia, ou por exemplo numa sala de aula, ou por exemplo num quartel, etc. Onde você for, lá tem regras, lá tem autoridade. O capelão que não tem humildade, não tem submissão e não tem obediência, não é capelão. Você suja até a imagem da instituição que lhe deu uma credencial. Por ter uma credencial no bolso, você vai ter acesso garantido pela lei, pela Constituição do nosso país. Você vai ter acesso às instituições. Lá você tem que ter obediência, você tem que ter submissão, você tem que ter humildade, você tem que saber que não existe na face da terra um lugar aonde a gente chega que não tenha que ser submisso a alguém e a alguma norma. Não existe nenhum lugar na face da terra. Não existe. Igreja, trabalho, colégio, etc. Não existe em todo lugar. Então, a submissão é um princípio geral, universal, que todos nós precisamos tê-la.
precisamos praticar. Submissão. O que significa submissão? Vou explicar. Submissão não é dizer ao chefe, sim senhor, estou de acordo. Isso não é submissão, ou então é uma submissão falsa. A submissão verdadeira é você dizer para alguém, seja chefe, seja quem for, você dizer assim, não estou de acordo, mas eu cumpro, me submeto, eu acato a ordem, eu acato a decisão. Não estou de acordo porque eu gostaria que fosse de outro jeito, mas obedeço, me sujeito, me submeto, acato, cumpro com a ordem. É isso. Submissão verdadeira é você não concordar, mas acatar. Aceitar, obedecer, se submeter a isso. Se você disser para outro, estou de acordo perfeitamente, estamos no mesmo espírito, estamos unidos no mesmo propósito, concordo com você, isso não é submissão nada. Só é submissão. Anote isso, irmão. Anote isso. Só é submissão quando você e eu não estamos de acordo com alguém, mas acatamos a ordem, acatamos a decisão. Eu estou fazendo ênfase a propósito para que você entenda o que é a verdadeira submissão, ok? A obediência, eu gostaria inclusive de explicar a diferença entre obediência e submissão. De repente amanhã, na aula de amanhã, eu dou um toque nisso aqui. Queridos, por hoje era só. Eu quero agradecer a todos vocês por haver estado conosco, né? Haver estado conosco nesta aula. Terminamos o perfil do capelão. Ontem foi a parte 1, hoje foi a parte 2. Amanhã já vem a aula 2. Não pense que essa aqui é a aula 2, porque é a segunda parte. Foi 2 vezes, primeira e segunda parte, mas é a aula 1. A aula 2 vem amanhã, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, e tenham uma boa noite.